Começamos mais uma live, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns pés da Turquia, gente. Hoje eu recebi uns pés da Turquia. Quem vai participar da live comigo hoje vai ser minha irmã, a Lu, né? Então, tô esperando ela se conectar aí, já estamos chamando o pessoal, tá? Vamos falar bastante sobre esse livro. Inclusive, esse livro está à venda já no Mercado Livre de novo. Tá? Então quem quiser comprar pode comprar por lá, e aí vai pelo correio. É só me informar quando você compra, para que se você quer a dedicatória para você, ou se vai dar de presente para alguém, o nome da pessoa, que eu já faço a dedicatória e mando para a pessoa, tá bom? Obrigado, Morena, acabou de chegar. E hoje vai ser bem legal, né? Para quem gosta da técnica, a gente vai ter alguns pés, eu vou mostrar esses pés, vou só esperar a Lu entrar. E aí a gente começa. A luz já chegou. Vamos esperar a conexão. Aguardando Luciana. E, gente, vamos falar bastante sobre os pezinhos da Turquia, né? E aí, Lu? Oiê, tudo bem aí? Tudo jóia? Tudo beleza. Lu, eu vou mostrar as fotos dos pés, porque o tablet está com pouca bateria. E aí depois eu vou usar os pezinhos que eu tenho de amostra para falar geral, tá? Eu acho que é direto, é. Ó, eu recebi esse pé, Beleza. certo? Recebi esse pé. Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu sou bom pra caramba no tablet, sabe? Deixa eu ver aqui. E o tablet resolveu travar, né? Mas tem esse aqui. Opa, abriu. Tem esse aqui que eu achei bem interessante, né? Esse aqui, ó. Só para deixar registrado aí, né? Esse aqui. Esse aqui a gente vai falar bastante sobre ele, tá? Lembra eu desse aqui. Esse aqui. E eu vou falar também desse pé aqui, ó. Tá? Com uma pessoa que sempre segue a gente nas lives aí. E como é que tá aí Ubatuba com a quarentena? Então, agora conseguimos 10 quartos de UTI, mas provisórios, não são quartos ainda definitivos. O que a gente achava que o prefeito ia finalmente construir o primeiro quarto de UTI, porque Ubatuba não tem. Mas não, o que veio, a boa notícia dessa semana, que são 10 provisórios, mas pelo menos agora tem, né? Menos mal, né? Mas não temos casos, só que continua o pedido para que as pessoas não venham por conta do fato da cidade não ter a infraestrutura, né? Ele começou a flexibilizar para os moradores os espaços públicos. Então, assim, a gente que mora pode agora fazer esporte, mas ainda assim em número reduzido, sem aglomeração, e ele vai ver como que vai, né? Ô Lu, e conta pra mim um pouquinho, como é que é o seu trabalho? Porque a gente falou isso nas outras lives, mas as outras lives não sabia salvar, né? E eu quero deixar salvo isso. Como é que é o seu trabalho com relação à personalidade pelos pés e às fotos? Né? Da essência em luz. Então, eu faço com as fotos, por isso até que eu fiz o curso com você, porque você sabe que eu estudo muitas vertentes, muitas ferramentas. Então, eu procuro na fotografia ajudar também as pessoas, não só com ensaios normais, assim. A gente sempre, com as pessoas com quem eu tiro foto, a gente acaba tendo uma interação maior. A gente faz uma conversa direcionada para certos olhares, para que as pessoas aprendam a se auto-observar e percam, às vezes, até o medo da fotografia, que tem muita gente que
que não aceita, né? Não gosta, não quer ficar olhando, não gosta de tirar foto. E agora, com essa onda aí, né, digital mais ainda, onde as pessoas têm que se expor dessa forma, é uma maneira de começar um exercício de autoobservação, né? Então, a fotografia eu uso para isso, tanto nos ensaios quanto nas fotografias que eu faço para o pessoal, assim, direcionado, sabe? E você também se especializou na parte de fotografia de crianças especiais e crianças pequenas, não é isso? Fiz curso para Special Kids, que eles chamam, né? Que são as crianças. Eu falo assim, para mim não tem. Todo mundo, quem conhece a gente, sabe que nosso pai não tem a mão. Então, assim, para a gente isso não tem uma conotação diferenciada, né? Eu não gosto nem de falar Special Kids, porque para mim são crianças. Crianças é criança, né? E todo pai gosta de ter foto dos filhos. Então, assim, às vezes não acha um profissional ou alguém que tenha uma sensibilidade ou que tenha um cuidado que algumas crianças precisam. No caso do autismo, no caso do Down, tem algumas coisas que você precisa ter para poder lidar e conversar, para você chegar no coração das pessoas, sabe? É isso que eu falo. O meu caminho é esse, é através do coração. A minha linguagem vai sempre buscando ajudar o outro através do meu trabalho, entendeu? É assim. Ô Lu, vamos lá. Você me mandou aí 9 fotos de pés que eu mostrei já, né? Porque o tablet vai acabar a bateria. Então eu já mostrei. E esses pés, tem alguns que são da Turquia. E por que esses pés da Turquia vieram parar na sua mão? Porque eu comecei a fazer o estudo da língua com uma professora nativa que é maravilhosa, super indico, além de ser engraçadíssima. Ela fez o que me fez apaixonar, eu falo isso para ela, sabe? Ela fez a contramão da maioria das histórias, que a gente até pode levantar um dia de conversa com ela sobre isso, você fazer uma live com ela, falei para ela sobre isso, que vai ser muito interessante. A Turquia é um país completamente diferente do nosso, em tradição, em costumes, e geralmente os relacionamentos acontecem de homens turcos com meninas turcas, né? Mulheres turcas, brasileiras, quer dizer. E ela fez o contrário, ela fez o inverso, a professora que a gente achou. E no grupo eu acabei conhecendo as meninas e daí elas trouxeram essa coisa do relacionamento que elas têm, né? Muitas têm eu falo, 11 mil quilômetros de distância e elas estão lá firme e forte, entendeu? E os meninos de lá também com elas, é muito legal, assim, né? É uma nova maneira também, eu acho, de você acreditar, de se conhecer, de abrir a oportunidade para acreditar que a diferença pode ser, sabe, a união, entendeu? Não mais uma coisa de segregar, não é ponte ao invés de muro, sabe? Aquela coisa que a gente sempre fala, vamos construir ponte ao invés de muros. Eu acho que o que mais fica para mim do grupo é isso. Eu vejo muitas pontes e isso eu acho muito sensacional. Então vamos lá. Os pés que você me mandou, tá? A maioria ali tem vários pés egípcios, né? O pé. É só para fechar a porta aqui, peraí. Ah. Eu vou pôr para aqui por enquanto, peraí. E vamos lá, gente, vamos começar. Né? Vamos começar as análises. Pronto. Vamos lá. Os pés que você me mandou tem pés egípcios e pés grecos romanos, ok? Então, o pé egípcio é esse carinha aqui, ó. Dedão maior, os outros dedos caem em escadinha, tá? Quando você vê uma pessoa de pé egípcio, o pé egípcio sempre vai ter problema com perfeccionismo, tá? O que é isso? Ele se pune demais, ele se cobra demais, ele se cobra à perfeição. E ele fica com muita raiva que os outros não fazem a mesma coisa, né? Então, o pé egípcio, geralmente eles são workaholics, eles são obstinados, eles são chatos mesmo no fazer do jeito mais certo possível. Tanto é que para acabar com o dia deles, né, é só você dar uma bronca
e pegar uma coisa errada deles. Né? Eles odeiam isso. Se você dá uma bronca numa pessoa de pé egípcio, você acaba com o dia dela. Né? Porque como eles são 880, ou eles estão bem ou eles estão mal. Ou eles estão alegres ou eles estão com raiva. Né? Eles não têm meio termo. Então o pé egípcio ele se caracteriza também por isso. A falta de meio termo. Eles são extremistas. Sempre. E eles têm o dedo, isso influencia, vou sempre retomar. Influencia o tamanho do dedo? Quando você fala dedo curto, dedo longo, tá nesse tipo de pé? Não. Ou isso tem Não. que ser egípcio? É assim, ó. O tamanho do dedo vai alterar algumas coisas. Mas o padrão vai ser sempre esse, dependendo do tamanho do dedo. Né? O perfeccionismo sempre vai existir. A raiva sempre vai existir. Tudo isso vai existir. Porém, o tamanho do dedo vai me mostrar o quê? Dedo curto é muito mais agressivo. Porque ele é mais visceral, ele trabalha com os chakras mais baixos. Então, a paciência é proporcional ao tamanho do dedo. Então, assim, dedos mais curtos são mais impacientes, são mais irritados, são mais birrentos, às vezes, que não têm as unhas mais visíveis. Eles são mais, por exemplo, de confronto, né? Então, assim, são personalidades que são bem marcantes, tá? E o dedo mais longo, por exemplo, eles são mais ansiosos, eles pensam mais, mas eles não deixam de sofrer com o perfeccionismo. Aí a raiva é mais interiorizada. Então, quanto mais longo o dedo, mais interiorizado é a raiva. Quanto mais curto o dedo, mais externalizado é a raiva. Agora, ele pode verbalizar isso ou não, porque aí entra o tamanho dos dedões. Se um dedão é largo, ele vai verbalizar mais essa raiva. Se o dedão é fino, ele vai verbalizar menos essa raiva. Entendeu? Entendi. O desenho, então assim, ó, quando a gente fala greco-romano, só para explicar para as pessoas. Quando Não, calma. Vamos falar do egípcio primeiro. Vou falar do egípcio. Isso, do egípcio. É o desenho. Esse desenho aqui, ó. Dedão maior, os outros dedos caem em escadinha. Isso é egípcio. Geralmente, tá? Vamos, senão confunde. Depois eu pego o pé greco-romano e depois eu vou pegar o pé quadrado. Então vamos lá. O dedão do pé egípcio, geralmente, quando ele é bem quadradão, ele também tem a unha encravada. Por quê? Lembra que eu falei que eles são perfeccionistas? O pé egípcio tem o dedão da unha encravada, ele é perfeccionista até na hora de falar. Então, e ele tem muito a síndrome da criança boazinha, que é o quê? Criança boazinha fala palavrão? Não. Então ele tem que travar muita coisa na garganta. Né? Então ele trava aqui, estoura o dedão. Então o dedão encravado significa que a pessoa está engolindo sapo. Porque está travando tudo aqui. Essa raiva, que nem o segundo pé que eu mostrei, egípcio, que é o dedo normal para curto, tem o dedão bem encravado. Né? A unha, você vê que a unha é bem encrava. Né? As fotos que você me mandou. Então o que acontece? Essa pessoa, ela desconta a raiva dentro dela. A raiva implode nela. E ela faz o quê? Né? A raiva, assim, que é natural ela ter mais problema de bruxismo. O pé egípcio tem mais problema de bruxismo. O bruxismo atinge todos os pés, mas o pé egípcio ele é maior, principalmente quando tem as unhas encravadas. Por quê? Ele range os dentes. Bruxismo, né? Segundo o tio Lincoln, o tio Lincoln tem um livro, Quem ou o que você anda mordendo? E tem também o site dele, né? www.dordecabeça.com.br, onde ele fala sobre bruxismo. Porque a pessoa morde, ela desconta a raiva nos dentes, que é a parte, o músculo da mandíbula é o mais forte que nós temos. Então, durante a noite, ela mastiga aquela pessoa, ela está mordendo aquela pessoa. Por isso que ela arranja os dentes e acaba destruindo toda a arcada dentária. E aí ela tem muita dor de cabeça, ela tem muita enxaqueca, porque ela está forçando sempre esse músculo aqui. Ela não relaxa essa área aqui. Né? Dá dor de então, cabeça, então, a dor de cabeça aqui na parte da frente da testa é característica de quem tem as unhas do pé encravado, independente do formato do pé. Por quê? Lembra que eu falei que tem o dedão com a unha encravada, significa que a pessoa pensa no que ela vai falar, ela consegue trabalhar até o que ela vai falar? Então, independente do formato do pé, se tiver a unha encravada, ele vai ter dor de cabeça nessa região. Por quê? Ele frita o córtex pré-frontal.
O córtex pré-frontal é onde a gente toma a decisão. Então ele usa demais essa área do cérebro dele. Ela esquenta demais. Porque ele tem que ficar pensando até nas palavras que ele está falando. Entendi. Então, é o que eu falei. Quem tem o dedão do pé com a unha encravada se preocupa muito com a imagem que ele está passando para mim, independente do formato. Então, assim, por ele se preocupar com a imagem que ele está passando para mim, ele também tem o dom de se moldar ao que eu quero que ele seja. Então, se eu sou proativo e ele vem trabalhar comigo, uma pessoa que tem o dedão encravado vem trabalhar comigo, ela se predispõe a ficar proativa, mesmo não sendo. Se ela vai trabalhar com uma pessoa... Não sendo natural dela, né? Tipo assim, não é uma coisa que seria dela ser proativa, mas como ela está nessa circunstância, ela trava e pensa... Não. Tá? É um pouquinho mais complicado. Quem tem as unhas do dedão encravado, ele sempre vai tentar ser uma boa imagem para você que está lidando com ele. Então ele vai se moldar ao que você espera que ele seja, mesmo que isso vá contra a essência dele. O foco dele sempre vai ser a imagem que ele está passando para você. Entendi. Eles são camaleões, ninguém consegue saber ao certo quem eles são. Porque eles se moldam muito rápido ao que você espera dele. Uma das características muito bacanas de quem tem as unhas dos pés, com as unhas os dedões com as unhas encravadas, é o seguinte: eles fazem festa, por exemplo, eles vão nos lugares, eles não chamam todo mundo para casa, ele não reúne as tribos. Por quê? Se ele reunir as tribos, ele é uma pessoa. Não, ele é uma pessoa no trabalho, ele é uma pessoa na casa dele, ele é uma pessoa na academia, ele é uma outra pessoa em outra circunstância, e se juntar todo mundo não bate as informações sobre ele, entendeu? Então ele não pode juntar as pessoas. Então ele prefere, geralmente quem tem as unhas do pé encravado, o dedão encravado, prefere ir na sua casa do que você chamar você para casa dele, entendeu? Porque daí não vai bater o que você sabe dele com o que os pais vão falar. Entendi. Então ele odeia queimar o filme. E ele não fez isso de maldade. Ele fez isso porque é uma característica de sobrevivência dele. Ser esse camaleão. É inconsciente. É inconsciente, né? A pessoa faz... Não, é uma forma de se lidar em sociedade, não é inconsciente. Só que é um vício. Ele não consegue, é um ego, ele não consegue vencer isso. Não, tudo bem, mas é o que eu tô falando. Tipo, eu até conversando com as meninas esses dias, assim, é guardar a distância exata da sua projeção, da sua sombra. Mas assim, ó, o que eu penso é... Não, isso a sombra atinge todos... A pessoa precisa pensar... Assim, ó, sombra... Peraí, que tá travando tudo, eu não tô entendendo o que você tá falando. Sombra todo mundo tem, luz todo mundo recebe. É básico, a gente vai projetar. Isso aí não é essa a questão. Eu estou perguntando se a pessoa pensa, que nem no caso, juntar. Eu já sou do contrário, eu junto todo mundo e todo mundo que se conheça, que se dane, entendeu? E eu não penso muito nisso, eu não nem me toco, né? Que está acontecendo isso. Voltou? Tá travando? Voltou. Então, aí, assim, a pessoa que é dessa forma que separa, eu acho que ela também não pensa. Ela até pensa, tipo assim, ela prefere, vamos pôr assim, é um gosto. Se você perguntar pra ela, ela vai falar assim, eu gosto de a turma da academia, sabe? De poder dar atenção diferenciada. Ela vai falar assim, talvez, entendeu? Sim, o ego vai justificar isso de várias formas. A busca de quem tem o dedão com as unhas encravadas é a busca da autenticidade. Ele tem que buscar a vida dele, se ele resolver entrar num processo de autoconhecimento, ele vai ter que buscar muito a autenticidade. Entendi. Entendeu? Que é mais ou menos no Enneagrama, o Enneagrama tipo 3. Tá? Eu não estou falando que todo mundo tem unha encravada, é o Enneagrama tipo 3. Mas eu estou falando o seguinte, que quem tem as unhas do pé encravado vai se identificar muito com o Enneagrama tipo 3. E, se tiver todas as unhas pequenas, com o Enneagrama tipo 6.
Explica, pera, pausa. Tá, Tem o assim, só eu só vou lançar, não vou entrar nisso hoje, senão não vai dar tempo. É só, Não, assim, isso eu tô deixando. é uma Não, eu só tô ferramenta mais. deixando só de informação, tá? Esse cara aqui, ó, pé greco-romano, dedão e segundo dedo do mesmo tamanho e depois cai. Ou o dedão pode até ser um pouquinho menor do que o segundo dedo, tá? Então, às vezes, esse segundo dedo aqui é um pouquinho maior que o dedão até, tá? Então, o pé greco-romano é esse formatinho aqui, ok? Pé greco-romano, o que que muda? Muda o pensamento. O pé egípcio, o pensamento dele é linear. Ele pega um ponto aqui, estica uma linha e ferre-se. Entendeu? Porque uma linha você constrói com 2 pontos. Então você põe um ponto aqui, você risca a régua. Certo? Mas vamos supor que o ponto está aqui, o outro ponto está aqui, a sua régua é só de 20 centímetros. Então você põe aqui, mira mais ou menos no outro e traça a risca, entendeu? É mais ou menos isso quando o pé egípcio faz quando é coisa mais longa. Ele não está enxergando, a régua não deu no ponto, mas ele vai ali Faz. e faz. O pé greco-romano já tem um pensamento sistêmico. Então, o pé egípcio ele é extremista, ou é certo ou errado. O pé egípcio fica no meio. Sempre vai estar no meio, ele não vai para os extremos. Então, o pé egípcio, o pensamento, ele abre um organograma na cabeça. Então, para ele fazer as coisas, ele vai precisar de mais detalhes. O que são esses mais detalhes? São mais pontos antes de traçar a régua, antes de passar a linha. Então, diferente de ter um ponto aqui, um ponto lá, ele vai ter 4 pontos. Então, ele vai conseguir acertar a régua melhor. Só que para fazer esses 4 pontos, ele teve que medir, ele demorou mais. Cada ponto é um C. Então, assim, se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer aquilo, eu faço aquilo. Mas se acontecer aquilo, eu faço aquilo. E se acontecer aquilo, eu faço aquilo. Quanto mais longo o dedo, mais C vai ter, entendeu? Ou seja, mais pontos nessa linha vão existir. Então, o dedo do pé longo, no pé greco-romano, o dedo longo, eles são eles são detalhistas ao extremo. E o detalhe é que acaba prejudicando ele, porque daí o que acontece? Ele acaba ficando preso numa coisa que é secundária, terciária à ação principal. Tipo, eu tenho que estudar, mas para estudar eu tenho que estar com o lápis apontado. Aí eu vou apontar, eu não acho o apontador. Aí eu tenho que sair procurando o apontador. Aí eu achei o apontador. Aí eu vou apontar, putz, os lápis você fica quebrando. Enquanto eu não acertar a ponta do jeito certo, eu não comecei a fazer a lição. Só que até achar o apontador, até fazer isso, eu perdi 3 horas. Entendi. E a lição ficou para trás, entendeu? E já é hora de jantar. E aí ele começa a ficar nervoso, porque ele não fez o que tinha que fazer. Mas ele tem justificativa. Não tinha apontador. Né? Ele tem a justificativa. E no meu livro, né, nesse livro aqui, eu trato muito esse assunto quando eu falo de uma entrevista. Quer ver? Eu vou até achar aqui a página. Você está com o seu livro aí? Eu tá lá na sala. Deixa eu só perguntar, vou até perguntar para as meninas se alguma delas, a Thaís, ou a outra Thaís, ou a Ana, se alguma delas querem depois entrar com você. Peraí. Para trocar Tá, mais. aqui ó. Na página do livro 230, tem essa entrevista que a Sandy deu para Contigo, aonde ela coloca assim, né? Tenho medo de... tal. Ela fala que ela é muito perfeccionista e que ela está trabalhando o perfeccionismo, né? Só que o pé da Sandy é dedo longo. Tá vendo? Ela tem os dedos longos. Então, na verdade, ela não é perfeccionista, ela é detalhista. Então, a quantidade de detalhes que ela precisa, né, é muito grande para quando ela vai elaborar as coisas no mundo real. Porque no mundo mental tem uma paleta de cores imensa, que não tem no mundo real ainda. Então, enquanto ela não acha a cor certa aqui no mundo real, ela não pinta a parede. Entendi. Então, eles têm muito problema de trazer o mundo mental para a realidade.
Fica preso nesses detalhes, entendeu? Por isso que eles se julgam, às vezes eles confundem a bola com o perfeccionista. Sou perfeccionista demais. Né? Que nem Raul Seixas, tem uma passagem dele que eu acho muito legal, que ele estava fazendo uma música e no final da música ele queria que tivesse um som final de uma harpa. Eu não lembro se era uma harpa grega. Ele queria aquela harpa. E aí o que aconteceu? Os donos da gravadora foram viajar e deixaram ele tomando conta da gravadora. Ele não teve dúvida. Ele mandou e importou a harpa só para fazer aquele acorde final. Brum. Só para isso. Gastou uma fortuna. Só para ter um acorde final. Brum. Né? Então, o que é isso? Dedo longo. Porque senão a música não ficaria perfeita. Entendeu? Mas é o perfeito criado por ele daí, né? Tipo assim, é o que ele idealizou, na verdade. Não é um perfeccionismo de ser certo, de fazer tudo certo, mas sim o perfeccionismo da idealização. Eu idealizo uma coisa na minha cabeça e eu preciso concretizar, tirar do mundo da ideia e pôr da forma que estava na minha cabeça. Sim. O pé egípcio já não, ele é prático, ele é objetivo. Entendeu? Então, assim, vamos fazer. A grande vantagem do pé egípcio é conseguir pegar uma ideia e transformar em realidade. Tudo bem que não é 100% perfeita ali a realidade, assim, já está pronta e acabada, mas ele deu o início, ele plantou a semente, está lá. Agora a gente pode ir melhorando. Mas ele deu o starter. O pé greco-romano dedo longo, não. Enquanto ele não tiver tudo na mão dele, ele não começa a obra. Entendi. Né? Tanto é que o pé greco-romano e o dedo longo, eles são mais ansiosos. A ansiedade é natural para quem tem o dedo do pé longo, né? Independente do formato. Por quê? Você trabalha mais o mental, você trabalha mais essa parte superior. Né? Então é muito legal quando você começa a trabalhar e perceber que às vezes as pessoas dão entrevistas, elas nem sabem o que tem. E pior de tudo é ser diagnosticada pelo que ela está falando e você vê que a área a ser trabalhada no perfeccionismo é uma, no detalhismo é outra. Entendeu? Fala, Marquinhos, beleza? E aí depois nós temos o pé, que não teve foto nenhuma, mas eu vou falar dele, que é o pé quadrado, que é dedão, segundo e terceiro dedo do mesmo tamanho. Tá? Esse pé é o formato mais raro no Brasil. Só 10% da população tem esse pé no Brasil. Entendeu? Então o que acontece? Esse cara aqui, o pensamento dele é um pensamento digital. Tudo está integrado. Som, cor, textura, sabor, cheiro. Eu falo que o maior exemplo, eles são hippies que gostam de caviar. O maior exemplo do pé quadrado é a comida tailandesa. Está misturado azedo com doce, crespo com liso, vermelho com verde. A comida tailandesa ela é completa em todos os sentidos. Quando você põe ela na boca, você brinca com as sensações. Ela é bonita de se ver, gostosa de se comer e atrativa, assim, ela instiga o paladar. Então ela é completa. Ou seja, ela é digitalmente, é um pensamento digital produzindo aquilo. Entendi. Então, o pé quadrado, por exemplo, por ser mais raro, eles riem depois que todo mundo riu. Às vezes eles riem de uma coisa que ninguém riu. Às vezes eles não riem de todo mundo riu, ele não riu porque ele não achou graça. Então eles são totalmente diferentes. Tá? E são mais incompreendidos no Brasil. Por quê? Como eles são só 10%, eles nunca vão fazer parte da verdade. A verdade sempre vai ser ditada pela maioria de pés iguais no ambiente. Entendeu? Entendi. Então, quando você está num grupo e você olha os pés, você já sabe qual software está rodando ali. Se é um software de pessoas lineares, práticas e objetivas. Se é um pé greco-romano, é um software de pessoas sistemáticas, né? Então vai ter mais sistemas, organogramas.
E se o pé é quadrado, é mais ripão, é mais hip, que assim, eles são mais. A sala vai ter flor misturado com cor, é totalmente diferente, sabe? É psicodélico. É meio psicodélico, meio pós-futurista, eles são meio assim, né? Entendeu? Então, assim, O que que eu ia te perguntar uma coisa. Às vezes, o pé, que nem você fez algumas descrições, e às vezes a pessoa social, ela não vem com essa característica que você viu, que você fala. Uma das pessoas, até eu brinquei, eu falei, nossa, eu não te vejo assim. Do jeito que você descreveu a pessoa, eu falei, nossa, a pessoa é quieta, totalmente diferente. Daí você falou, não, pensa numa pessoa que não para, que faz mil coisas, que não sei o quê. Eu falei, nossa senhora. Né? E aí, assim, como que a pessoa faz, né, para segurar isso, assim, quando ela não quer, né? Tipo, eu tô afim, vamos pôr assim, ó, eu tô afim de mudar, tá? Eu tô no momento que deu um clique, eu tô me observando, eu tô me olhando e eu vou para uma coisa nova, que eu não conheço ninguém, não conheço nada, mas vou me arriscar ali, vou experimentar. Mas eu tô nesse período de mudança. Qual é o reflexo disso no meu pé? Aonde que isso vai aparecer para as pessoas no meu pé? De que no forma? pé, os dedos vão abrir, vão virar, né? Vai ter mudança nos pés. Mas o que acontece? A característica nata, a gente chama de genótipo, que é o pé que você nasceu. Sim. Só que, a partir do momento que você nasceu, você foi inserida numa família. E vamos Sim. supor que você tenha pé dedo curto e os seus pais tenham pés dedos longos. A gente tem um caso agora, Sim. que vai ser legal de eu acompanhar. Né? O pai, a mãe tem dedo longo e a nenezinha tem dedo curto. Então, o que acontece? Ela não vai conseguir se espelhar em nenhum dos pais. Mas ela pode se moldar aos pais. E aí acontece o fenótipo sendo maior que o genótipo. O que é o fenótipo? É o meio. Então ela vai se moldar ao meio, para não ser diferente. Então ela vai ter o pé egípcio, ela vai ter as características do pé egípcio, só que ela vai conseguir trabalhar as características do oposto do pé egípcio. Porque são os pais dela. Ela está numa casa onde todo mundo trabalha mais lento. E ela é agitada. Então ela vai ser menos agitada. Para acompanhar o ritmo daquele inconsciente coletivo. E aí, Bru? Entendeu? Então é isso que vai mudar. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela sai de si, né, que ela entra no genótipo, aparece a característica que eu estou falando. Entendi. Mas às vezes no dia a dia, ela apresenta muito mais o fenótipo, que é o meio, a influência do meio que ela foi inserida, do que do próprio genótipo. Aquela foto no seu livro que mostra o pé da Madre Teresa, foi alguma coisa nesse sentido? Ela foi mudando, até que o pé tomou um outro formato completamente diferente, alguma coisa Não é assim? que ela foi mudando. Não é que ela foi mudando, ela pegou o ego dela, o modo de ser dela e reprimiu. Entendi. Entendeu? Então o que acontece? Ali você vê um sufocar do ego. A ponto. Porque o que acontece? Ela tem o dedo curto, os dedões largos. É uma pessoa mais rústica no trato, mais prática, mais objetiva. E se você pegar o livro da história dela, ela falava assim: eu tenho que fazer isso. E a igreja falava assim: calma, a gente tem que analisar, você tem que aguardar o processo. E aquilo corroía ela, entendeu? Ela não conseguia, então ela né? corroía ela. Então ela tinha uma missão, só que dependia de uma outra coisa, e autorização até do Papa, você entendeu? Para poder vestir, mudar o hábito, criar a instituição que ela cria, né? Então o que acontece? Isso para dedo curto é imediatista, vamos fazer, pá, não sei o que, já vamos começar. E ela teve que aguentar toda a tramitação, aquela burocracia da igreja. Aquilo corroeu ela.
Só que, para ela não ficar amargurada com os outros, ela guardou tudo isso dentro dela. Então tudo isso explodiu dentro dela, ela segurou tudo. E ela tinha como meta de vida o quê? As pessoas que chegarem até mim têm que saírem melhor do que quando chegaram. Então o que acontece? Para isso ela tinha que absorver tudo daquela pessoa e não podia expor o dela em nada. Imagina o trabalho psicológico dessa mulher, de resistência do próprio ego, de negar o próprio ego, de segurar aquilo dentro dela. Então, os dedos foram torcendo tudo. Era o desamparo. Quem não tá com livro... É a Joanete enorme, desamparo. É isso que eu ia falar. Quem não viu, né? Quem não... É um pé impressionante. O que acontece com o pé dela, ela fica com um pé diferente, totalmente diferente, né? O pé torce, tem dedo que praticamente some. É uma coisa bem assim, olha lá, ó. Olha o que acontece no pé. E o legal é que o cara que fez a estátua dela, ó, esse aqui é o pé da estátua. Ficou tão marcante que o cara retratou na estátua a forma do pé, tá vendo? Porque olha o tamanho da Joanete que ela tinha no pé direito. A Joanete, então, assim, fala da Joanete um pouquinho também. Joanete é desamparo. Joanete no pé direito está relacionado a pai, desamparo paterno, lado social. Pode também você fala desamparo, o que é? É ausência ou é uma briga ou é uma desavença interna de personalidades? O que é o desamparo? Desamparo está muito mais ligado a quando puxar o tapete você sentiu o chão sumido debaixo do seu pé. Tá. Isso é desamparo ligado à dor que leva a Joanete. E é tão forte isso que Joanete muito grande... A Bruna está perguntando quando é nos dois pés. Então, vamos lá. Joanete no pé direito, pai, lado social. Joanete no pé esquerdo, mãe, lado emocional. E a Joanete, ela cresce para quê? Para tentar unificar esses dois pés. Para tentar que a energia fique mais rápida, a circulação. Por que isso? Porque a Joanete mostra para mim que esse desamparo ser nos dois pés foi muito forte. Tanto é que atingiu tanto o lado da figura paterna como o lado da figura materna, tanto o lado social quanto o lado emocional. E é um abalo tão forte que a pessoa, às vezes, pensa em tirar a própria vida. É porque eu acho que nós estamos falando de energia de criação, né? Quando você traz pai e mãe, é uma energia de criação. Por isso que a gente tem que ter essa força aí eu uso um pouco da constelação familiar, que é o quê? Seja grato pela sua vida. Você não vive a vida dos seus pais, você vive a sua vida. E você tem que ser grato, independente do que aconteceu, pelo fato da vida estar ali. Sim, então, sim, Bruna, tem a... Peraí, Lu. Sim, Bruna, tem a ver com adoção, sim. Por quê? O que acontece? A Joanete, ela vem do desamparo. Sim. Geralmente, ela aparece dos 12 aos 15 anos. Só que eu já vi criança de 3, 4 anos com Joanete. E eram crianças que foram adotadas. Ou seja, que tiveram esse abandono dos pais e foram a receber uma nova família. Mas elas sentiram esse abandono. Né? Tanto é que cócega, por exemplo, crianças que foram adotadas geralmente tem muita cócega no pé. Por quê? Cócega no pé está ligado a trauma gestacional. Durante a hipnose, a primeira coisa que eu tenho que trabalhar com quem tem cócega no pé é a cócega nos pés. Né? Então, o que eu faço? Eu ponho a pessoa em transe, ponho ela na posição fetal, né? Puxo a perna e o pé dela para perto de mim, começo a fazer cosquinha no pé dela e ponho a mão no rosto dela. No começo ela tenta mexer os pés, daqui a pouco ela vai parando, o rosto vai se modificando e de repente você vê um semblante diferente, um semblante neutro. E aí eu continuo fazendo cosquinha e se eu paro, o pé começa a mexer na minha mão. E começa a brincar com o pé na mão, ou seja, ela está resgatando aquela criança. Ela está refazendo o contato com aquela criança.
né? Muitos psicólogos falam da busca da sua criança interior. Como é que você sabe se você tem problema com a sua criança interior ou não? Se você tiver problemas em lidar com seus próprios pés, você tem problemas com a sua criança interior. Tá? Porque o pé está ligado à base. O bebezinho põe o pé na boca, o bebezinho brinca com o pé, a mãe morde o pezinho dele, beija o pezinho dele, né? Então o pé está muito ligado à primeira fase da gente. A primeira infância, né? Isso. Então o rompimento com os pés é rompimento com a primeira fase da infância. Isso tem fundamento. Eu não sei se você chegou a olhar sobre isso, mas eu já ouvi, eu acho que foi até o tio Nelson que falou isso, que a última coisa que forma no corpo são os dedos do pé. A hora que a gente vai para nascer, que os dedinhos realmente ficam, porque os da mão formam muito rápido, né? Conforme o feto está se formando, aparece tudo. E o pezinho, assim, ele desgruda os dedinhos assim, ó, quase na hora de nascer. Eu não sei se isso é verdade então, desgrudar, não. Desgrudar o dedo eu até posso concordar, porque vai ser uma situação traumática. Isso, é o desgrudar. Toda vez que você leva um baque entre o que você achava da realidade e o que é a realidade, o que acontece? O seu cérebro vai ter que refazer o conceito de realidade. E aí os dedos dos pés abrem. Por isso que às vezes você vê seus pés, os dedos abriram. Porque você abre, né? É engraçado mesmo. Abre. E aí essa parte de abrir os dedos na hora do nascimento, tá? Porque ele vai sair de um panorama para entrar em outro panorama. É um choque, tá? né? Mas os dedos dos pés se formam nessa hora, não é verdade. Tanto é que eu tenho imagens. Eu falei errado, não é formar, é abrir, assim. Abrir eles vão abrir mesmo, porque vai ter uma mudança. Desgrudar. Não é desgrudar. Eles abrem mesmo por causa da mudança. Porque se você pegar, eu tenho imagem de ultrassom com o bebê no pé na boca. Sim, isso eu tenho. Entendeu? Dentro da barriga, ele com o pezinho na boca, mamando. Já, entendeu? Com o pé. Então você vê como a ligação dos pés vem antes até do nascimento. Sim. O que ele faz, assim, fora do útero, que é brincar brincando com os pezinhos, ele fazia lá dentro do útero. Sim. Já. Tanto é que ele esticava o pé, achava a barriga da mãe, né? Isso é maravilhoso de você ver e horrível para a mãe. Porque você vê os pezinhos saindo da barriga, assim, às vezes pega na costela, né? Tem uma pessoa que eu conheço, que a hora que o filhinho dela põe o pé na costela, ela bate e fala, sai daí, aí dói, né? Então é muito legal de você ver que nem o pé. Quando a criança tem dificuldade em pegar o peito, as enfermeiras falam o que para a mãe? Segura o pezinho e empurra o pezinho para cima. Faz massagem. Porque a hora que faz isso, a criança ela sente firmeza e ela pode pegar o peito. Então o pé está muito ligado a isso, a base, a segurança, né? A estabilidade nossa no mundo. Então, uma má aceitação dos próprios pés é uma má aceitação dessa base. Entendi. E é interessantíssimo os dedos dos pés, que nem as pessoas perguntam, os dedos dos pés são... por que não da mão? Né? Porque o dedo da mão, você não vê o dedinho da mão torcer. Você não vê o dedinho da mão, o quarto dedo da mão virar pro dedão. Mas você vê o quarto dedo do pé virar pro dedão. E depois desvirar. Sim. Então, o pé, você vê o dedinho virar, torcer. Você vê ele desvirar, você vê calo surgir, você vê calo desaparecer. O pé, ele é um reflexo muito rápido do que passa no interior da pessoa. Não só de como ela é, mas como ela está naquele momento. Entendi. Por então, isso é muito... ver a personalidade da pessoa, né? Como ela tá no momento. Por isso que fica... Eu falei, é impressionante. Todo mundo fala assim, meu, como assim? Como assim? Ele olhou o pé e ele falou tudo isso? Como assim? O que é isso? É por conta disso, né? Porque o pé mostra mais do que a gente imagina, do momento atual que a gente está vivendo, né? Ele reflete não só quem você é, mas como você está naquele momento que eu estou vendo o seu pé. Por isso que impressiona. Por isso que a pessoa leva um susto, né? Porque você não está falando para ela só como ela é. Como ela é, ela até já sabe. Muitas vezes ela pode negar. Mas ela sabe. Só que a hora que você fala como ela está,
Aí ela entra em choque, porque ela não contou para ninguém. É. Quando, Entendeu? fala um pouquinho, você mencionou aí dos dedos virados, um pro sentido do dedinho e sentido do dedão. Fala um pouquinho sobre isso, quando vira o dedo. Tá. Cada dedo do pé, ele tá ligado a um chakra, né? E cada chakra tá ligado a um ponto do corpo. Inclusive, essa semana eu coloquei muitas dicas, né? Muitas Eu vi. imagens com dicas e ligações, tá? Por que isso? Para já deixar um pouco mais fácil a gente lidar com isso durante a live. Então vamos lá, o dedinho, sempre que os dedos viram para o dedinho, viram para fora, significa pressa. Então é bom. Porque a pessoa, que nem, se o segundo dedo vira para o dedinho, ele bate em cima do dedo do terceiro dedo, que é o chakra do fogo. O segundo dedo é ar. Ar em cima do fogo acende a chama para que aquilo se realize, Concretizar. né? Se concretize. Então, sempre que os dedos virarem para o dedinho, significa que a pessoa está pronta para externar aquilo. E já está até com pressa de fazer. Quando os dedos viram para o dedão, para dentro, significa que o passado está interferindo no presente. Então ela está muito presa no passado. Tá? Leia para mim, Lu. A Bru tá falando que ela tá com a bebê prematura de 29 semanas na NEL, faz quase 60 dias. Bru, você quer entrar com o neto aqui? Você manda seu pé, ele olha para você já, para poder te ajudar de alguma forma? Se você quiser, eu saio, você entra, você manda a solicitação, entra e filma assim o seu pé, ele já vê para você. Vamos ver se ela... Tá, tem essa opção, viu, Bruna? Se quiser, a gente faz. Eu te dou uma mão aí, sem problema. Tá? Eu falo, olha, você tá com a bebê prematura, eu vou falar uma coisa para você, que para mim a coisa mais linda dessa quarentena, desse momento que está acontecendo no mundo, é ver um monte de bebê nascendo. Um monte chegando, ou com poucas semanas, ou gente ficando grávida. Significa que essas pessoas estão preparadas. Esses humanos que estão chegando aí agora, eles estão preparados para toda essa transição que a gente está vivendo. A gente não. Não, gente ficando grávida, gente ficando gorda, gente ficando relaxado. É o que mais vai ter pós-quarentena. Mas Né? mais bonito do que ficar grávida só pelo que não tem o que fazer, eu acho a oportunidade de novas vidas, sabe? Estarem chegando e preparadas para isso. Preparadas para uma história que a gente está escrevendo de alguma forma, sabe? E que é diferente de tudo que a gente já viu. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo que tá para nascer, que nasceu ou que tá com poucas semanas. E tem muitos lutando, que nem você está falando, que a sua tá na neonatal. Ó, tem muita, Bruna, tem muita gente assim, ó. Eu tenho uma amiga que ela tá grávida, mas não tá grávida. Eu falo, como assim? Ela fala assim, aparece o saco gestacional, aparece tudo, mas não aparece o feto. Aí eu falei, mas meu Deus, então não tá. Ela fez assim, eu tenho que esperar. Sabe quando até o bebê tá em quarentena? Eu falo, até o bebê tá na quarentena, tem que esperar. Vai ter que esperar para ver o que acontece, como vai ser, entenderam? É diferente, mas a gente tem que aceitar que é um dia de cada vez. Eu não sei o que vai ser amanhã, nem ninguém, sabe assim? A gente tem que assimilar isso. Mas, ó, pode continuar e depois eu passo o meu contato. Tá bom, se você Isso. quiser, você pode dar uma sinalizada aí. Ele faz agora na hora para você e vai ser até bom, porque das pessoas vão acompanhando também. Kleber, mas tem a ver com ansiedade, torto na direção do dedinho? Então, vamos lá. Vamos explicar algumas coisas com relação a isso. Quem tem o dedo do pé curto nunca vai sofrer de ansiedade. Nunca. Ele vai sofrer de estresse crônico. Tá? Dedo longo sofre de ansiedade. Porque o que é ansiedade? Ansiedade é medo de projeções futuras, que nem sempre vão se realizar, é subjetiva. Dedo curto, ele trabalha com objetividade, com concreto. Então, o dedo longo virado para o dedinho sinaliza que a ansiedade dele chegou ao ponto dele querer já realizar aquilo. Ele já está com pressa em realizar aquilo. Dedo curto, o dedo virado para o dedinho, significa que o estresse dele
já chegou ao ponto de que ou ele realiza, ou ele mata alguém para realizar, entendeu? Ele vai realizar. E ele vai ficar com. E se ele não realizar, ele vai ficar muito bravo. É diferente do dedo longo. O dedo longo não fica bravo. Ele fica magoado, ele fica chateado, ele fica desmotivado. Entendeu? Bravo não. Agora, dedo curto virado pro dedinho, sai da frente dele, porque ele vai passar por cima de você para realizar aquilo, entendeu? Então é estresse. E aí aumenta o estresse, aumenta a força no estresse, para realização mesmo, para concretização. É diferente do dedo longo. O dedo longo, quando vira, aumenta a força para que ele pare, assim, ele pare, né, aquela ideia, para ele parir aquilo, para ele colocar aquilo para o mundo. Só que ele vai colocar de forma tranquila, não é uma coisa bruta. Ele vai aprender. Né? Dedo curto é sempre mais rústico. Você entendeu? Dedo curto sempre vai ser mais rústico. Dedo longo é mais sofisticado. Então até para comer muda. Dedo curto come rápido, porque a meta é comer. Ele não vai ficar degustando o vinho, sabe? Pôr na boca, sentir o aroma, depois ele vai sentir as papilas gustativas para saber que aquilo tem tons não sei do que. Não, ele toma. O que ele quer é ficar bêbado. Dedo longo não, ele degusta a comida. Ele sabe que o feijão está com menos sal do que o arroz. Né? Ele consegue até nisso chegar, por causa da sensibilidade. Então eles não podem comer rápido. Eles têm que comer devagar, degustando. Né? Roupa também é diferente. Dedo longo usa roupa mais fina. Por quê? Dedo longo, ele tem a roupa para sair e ele tem a roupa para sentar no chão. E se ele precisar sentar no chão, ele vai trocar de roupa para sentar no chão. Dedo curto, não. Ele põe calça jeans, que serve para sair e para sentar no chão. Entendeu? Então é uma roupa de algodão mais forte, que é com fibras mais fortes. Não pode ser seda. Dedo curto com seda, arrebenta a seda em um dia. Acabou a roupa. Deixa só te perguntar. Quando o dedo longo, então, vira para o dedinho, ele tem uma ideia e ele vai colocar essa ideia para o mundo de maneira apresentativa. Ele vai apresentar, ele consegue apresentar para o mundo. Se for um dedo curto, com o dedinho virado, vai vomitar a ideia e vai querer fazer ontem. É isso. Exatamente. Oi, Má. Traduzindo é isso mesmo. Entendeu? Mais dúvida, gente? O outro vai... Sai que eu quero fazer, eu dei a ideia, eu preciso fazer. É isso. E aí entra também uma coisa que é legal, que eu sempre falei nas lives, e que eu bato nisso em cima, porque é muito interessante, é o tamanho das unhas. Quem tem as unhas do pé pequena, pouco visível, são pessoas que têm mentes científicas. Tudo tem que ter um pra quê, um porquê e um como. Então, eles já usam mais o córtex pré-frontal, que é a região mais nova de tomada de decisão, da vida em sociedade, dos conceitos de vida em sociedade, dos dogmas sociais. Então, são pessoas pragmáticas. E isso é muito bom quando a gente está falando do lado direito, que é a sociedade. Porque eu posso pegar essa pessoa, tirar do Brasil e levar para o Japão, que em uma semana ela se adaptou ao Japão. Só que quando cai para o lado esquerdo dela, que é o lado emocional... O lado emocional não tem regra. Como é que você vai colocar a fórmula para sentimento? Então elas se perdem muito quando cai para o lado emocional. Já quem tem as unhas bem visíveis são pessoas que acreditam nas próprias verdades. Ela impõe as verdades dela para o mundo. Elas são crianças grandes. Então elas são mais birrentas, elas fazem carão, olham feio, faz bico. Não é igual. Né? A Daia está perguntando... Como que faz para saber o dedo longo e o dedo curto? Você tem aí algum modelo nos seus modelos de pé aí? Ou no livro mostra a foto? Então, gente, vamos lá. O melhor exemplo para dedo longo e dedo curto é chinelo havaiana. Se você colocar o pé no chinelo havaiana e os seus dedos ficarem lá na frente do chinelo, o seu dedo é longo. Se sobrar chinelo depois dos seus dedos, o seu dedo é normal para curto.
Se os seus dedos ficarem mais próximos do final da havaiana, é normal para longo. Se ficar mais para baixo do final da havaiana, é normal para curto. Se ficar bem colado com aquele negocinho que vai no dedão lá, é curto. Porque o que acontece? Para falar se dedo curto ou dedo longo, a gente teria que usar a razão áurea, né? Então, o tamanho do dedo padrão, ele tem que ser proporcional a 2 dedos do peito do pé. E eu não vou ficar assim, não tem como você ficar medindo isso. Deixa eu ver, pegar seu dedo aqui e colocar em cima do peito do pé. Você entendeu? Tanto é que, por que existe essa razão áurea no corpo humano? Leonardo da Vinci falava o seguinte: me dá o tamanho do nariz que eu te dou o resto do corpo. Olha que louco isso, me dá o tamanho do nariz que eu faço a proporção do resto do corpo inteira. Porque uma palma são 4 polegadas. Isso todo mundo pode medir. 1, 2, 3, 4. Entendeu? E tudo está relacionado a essa proporção. A razão áurea está no nosso corpo inteiro. Sim. Então, dedo longo e dedo curto, não adianta eu falar em razão áurea, porque é mais difícil ficar medindo. Eu ficava no começo, quando eu estava fazendo as coisas. Depois, eu parei. Bater o olho, você já vê. Tem pessoa que tem os dedos tudo pequenininho. O peito do pé grande e os dedinhos pequenos. Você sabe que o dedo é curto. Se você não consegue distinguir se é curto ou longo, significa que é normal. É normal para curto ou normal para longo. Agora, se os dedos são bem compridão, é dedo longo. Ela pôs que ela acredita que são para o longo. Isso. A gente sempre... Eu também sempre fiquei nessa dúvida, principalmente quando eu fui fazer o curso com ele. Eu também conseguia ver. Para mim, isso daí é dedo normal. Ele falava, isso é dedo normal. Normal, todos os dedos são. Mas, assim, tem uns que é o padrão que a gente fala, e daí você vai falar se as tendências são... O normal, ele nunca vai ser normal. Ele vai ser normal para curto ou normal para longo. Não tem normal. Você nunca vai achar um normal. Aqui, ó, só para vocês verem. Mas, o peito o tamanho do dedo tem que ser 2 dedos e meio do peito do pé. Estaria 2 dedos e meio. Né? Tá vendo? Ó? 2 dedos e meio. Só que para você ficar medindo isso é horrível. Então aqui, por exemplo, é normal. Normal para quê? Normal para curto. Porque se fosse normal para longo, você conseguiria ver que do peito do pé para lá ficaria desproporcional. Então a proporção do peito do pé com os dedos você consegue ter uma noção. Tá? Então assim, é uma medida legal de você olhar. Analisar o tamanho do peito do pé e o tamanho dos dedos. Você vai ver que proporcionalmente ou tá faltando o dedo ou tem dedo a mais. É verdade, porque nós nascemos já com uma ideia de razão áurea dentro da gente, incutida na gente. Tanto é que você escolhe parceiros, assim, o que é uma pessoa bonita para você não é bonita para o outro. Por quê? O senso de razão áurea teu é diferente do senso de razão áurea do outro. Porém, existe um senso padrão de razão áurea, que é muito próximo da perfeição da razão áurea, que são rostos que todo mundo acha bonito. Gisele Bündchen, por exemplo. Por que todo mundo acha o rosto dela mais bonito do que o normal? Porque ela tem uma simetria do rosto maior. O lado direito e o lado esquerdo são mais simétricos. Então, quanto mais simétrico o rosto da pessoa, mais bonita ela vai ser. Não bonita, então a beleza está muito relacionada à simetria. Olha que louco isso. Eu não estou falando que a pessoa é bonita porque ela é bela. Ela é bonita porque, simetricamente falando, ela está muito próxima da perfeição. Só que tanto é que a física fala que... Nosso, né? Você não fica lá pensando nisso, né? Quando eu vejo... Não, isso está incutido no nosso DNA. Isso está incutido no nosso DNA. Isso, é isso que eu ia falar. Achar essa proporção áurea está incutido no nosso DNA. Quem trabalhou essa razão áurea? Os gregos já trabalhavam essa razão áurea. Quando eles faziam os templos deles, as colunas, a distância entre as colunas, segue essa razão áurea. E aonde você acha essa razão áurea na natureza? Nas folhas. Em tudo das também, árvores. Né? Em tudo. Gente, chegamos aos 20 segundos finais. Lu, brigadaço por participar dessa live. Beijão.
Saúde para todo mundo que participou. A gente volta depois, não sei se a Lu vai ter tempo. Beijo, gente. Brigadão.